Repercutir com você nesse vídeo o empate desastroso da seleção brasileira para com a seleção da Colômbia, numa partida em que, vamos combinar, a Colômbia merecia ter vencido, né? Se a gente for bastante honesto, vamos pontuar que a Colômbia mereceu a vitória contra o Brasil. Foi melhor do que o Brasil do começo ao fim, dominou completamente o meio de campo da seleção brasileira, completamente, gente. Parecia um jogo de homens com meninos, né? E vamos combinar que o goleirão da Colômbia ali, o Vargas, né? Poderia ter feito um trabalhinho melhor ali naquela cobrança de falta ali do Rafinha. Legal que a seleção tenha feito um gol de falta, mas é lamentável, né? Lamentável o que a gente viu em campo entre Colômbia e a seleção brasileira. Poucas vezes eu vi a seleção brasileira ser tão humilhada assim, em termos de desempenho em relação a um adversário sul-americano, né? Que está se organizando, evidentemente, que vem apresentando uma boa evolução essa seleção da Colômbia, mas que estava muito mal aí até algum tempo atrás aí, né? Não estava muito bem não, né? Se ajustou recentemente e bastou isso para conseguir jogar um futebol bem melhor do que o da seleção brasileira. A gente olha para essa Copa América, a gente percebe que a seleção está abaixo do Uruguai, abaixo da Argentina e abaixo também da própria seleção da Colômbia, né? O Brasil conseguiu vencer a equipe, gente, do Paraguai, que tá um lixo, né? Completo, reformulação total na seleção do Paraguai, tá de dar dó a situação no Paraguai. E veja, o Brasil tá saindo dessa fase de grupos com uma vitória e dois empates, né? Mas eu consegui empatar contra Costa Rica, né? E empatou com a Colômbia numa partida em que merecia ter perdido certamente. E lá na Colômbia estão reclamando do VAR, muito, né? Estão reclamando de erros históricos do VAR, como eles estão falando. Mas o fato é que houve um domínio total da seleção brasileira aí, da seleção colombiana sobre a seleção do Brasil. A gente olha para esse meio de campo, o Bruno Guimarães, o João Gomes, né? Paquetá, enfim, foi completamente domado, assim, a gente foi humilhado ali pelo Lerman, né? Que o Lerman, na verdade, é um jogador que não joga tão ali à frente, né? Rios e também o Arias, né? Que jogou demais. O Arias jogou muito, muita bola mesmo. E a Colômbia, na minha opinião, poderia ter o Dias num dia melhor, né? O Dias numa noite melhor, para ficar melhor, né? Enfim, esse baita lateral da Colômbia, né? Muito bom, lateral esquerdo, né? A da Colômbia, o David Machado, jogou demais. No outro lado, a gente precisa falar também que o Munhoz detonou, foi o cara do gol, lateral zaço, que há muito tempo inúmeros clubes tentam contratá-lo e nenhum clube faz uma oferta para ter o Munhoz, né? Que é de fato um lateral muito acima da média, um dos melhores do mundo, na minha opinião, tá? Então a gente teve a Colômbia tendo dois laterais que jogaram mais do que os dois laterais brasileiros, tá? Temos ali também a seleção da Colômbia que tem uma segunda linha melhor do que a segunda linha brasileira. Temos uma seleção da Colômbia que teve uma terceira linha, uma linha de ataque melhor do que a linha de ataque brasileira. Ou seja, tudo a Colômbia foi melhor? Não. A Colômbia foi pior em relação ao goleiro. Não porque o nosso goleiro tenha feito algo tão absurdo assim na partida e tal. Foi um goleiro, fez bem seu papel, mas o goleiro da Colômbia foi ridículo, né? Então, não fosse por isso, e a Colômbia teria vencido a seleção brasileira, né? E o pior, gente, é que a gente teve ali o Danilo no final do jogo ali, reclamando, brigando com os torcedores, gente. Batendo boca com os torcedores que criticavam a seleção, que vaiava a seleção. O capitão da seleção brasileira, que não tem vergonha na cara, né? Um moleque, né, que não tem vergonha na cara, que foi brigar com o torcedor, como se o torcedor não tivesse o direito de vaiar e de criticar. E ele foi lá, aquela coisa, tá pensando o quê? Colocou o dedo, tá, claro, de longe, né? Porque de perto ele levaria um bando de tapa na cara, né? E baixaria a bola dele. Mas como ele estava ali protegido ali e tal, então falou um monte de coisa para os torcedores, né? Sem ter um mínimo de dignidade de entender que de fato o que a seleção está apresentando neste momento é muito abaixo do aceitável, né? Assim como também o seu Dorival Júnior, né, que insiste em manter o Endrick no banco, socorre a seleção colocando o garoto para jogar no segundo tempo. As alterações dessa vez não tiveram efeito, né? Mas por que nunca começar com o Endrick, né? O Rodrigo é um grande jogador? É um grande jogador, mas o Endrick é o jogador da posição. Qual é o problema de colocar o jogador da posição na posição, né? O Vini também não teve uma grande jornada, foi muito bem marcado, não voltará para a seleção na próxima partida porque levou um cartão amarelo. Além disso, né, levou cartão amarelo. O Brasil foi bem mais amarelado que a seleção da Colômbia, time nervoso, perdido em campo, fazendo faltas, enfim. E a seleção brasileira não terá o Vini contra o Uruguai. Vamos ver o que vai fazer o Dorival, né? Se ele vai ter a indignidade de não colocar o garotaço do Palmeiras para jogar, né?
Porque o Endrick tem que começar como titular contra a seleção do Uruguai, que tá jogando muita bola, tá? Tá jogando muito mesmo com o técnico Marcelo Bielsa, né? E o Uruguai é favorito para ganhar o Brasil. Talvez pode ganhar, pode, claro, sempre pode, né? Mas o Uruguai é favorito neste momento. Tem mais conjunto, tem mais esquema tático, tem um jogo muito mais protagonista, sabe muito bem o que fazer dentro de campo. Há uma interpretação das ideias do técnico muito melhor elaborada pelos jogadores do Uruguai, até porque os jogadores da seleção não sabem muito bem quais são essas ideias do Dorival, né? Dorival é isso, né, gente? Um time grande aqui no futebol brasileiro pode até dar certo, mas quando está à frente da seleção brasileira, pegou um joguinho mais complicado, é isso daí. Lembra dos jogos antes, como o Brasil mandou bem, né? Pois é, não era nem um jogo sério. Agora que vê jogo sério, tá aí o que a gente tá vendo. Lamentável, né? E o futuro da seleção é complicado, né? Por quê? Porque além dessa Copa América, que pode simplesmente acabar para o Brasil na próxima rodada, o Brasil também tem que pensar na construção de uma equipe para a próxima Copa do Mundo, né? E o que a gente percebe até agora é que os sinais que são deixados pelo time do Dorival é que a seleção está muito mal e não há muito o que fazer, né? Então, muito jogador supervalorizado, como o próprio Rafinha que fez o gol, mas é um jogador supervalorizado, nunca entregou tanto na seleção para merecer. Entregou no começo, quando ele foi chamado pelo Tite, até que foi um jogador importante, mas hoje já não é mais esse jogador, só que é titular absoluto da seleção do Dorival, né? O Bruno Guimarães também, né? Jogando uma bolinha pequenininha, né? Uma bolinha de tênis ali, não uma bolinha de futebol mesmo, no máximo de futsal, né? Digamos assim, né? João Gomes também, né? Não está nos seus melhores dias, consegue ter bons momentos na partida, momentos ruins, consegue fazer um bom jogo, outros jogos ruins. Aí você vai salvar quem? Você vai colocar o Andrés Pereira, né? Para fazer, muda, vai lá Andrés e muda o jogo, né? Então é difícil, na verdade, né? Muito difícil. Douglas Luiz, indo para Juventus, né? Para Juventus de Turim, super valorizado no futebol europeu, poderia perfeitamente ser titular dessa equipe, né? Não vejo por que ele não poderia jogar de titular nessa equipe do Brasil, né? Então o Brasil fez feio, jogou mal, foi dominado do começo ao fim, terminou o primeiro tempo. No Sport TV, a gente vê os comentários do pessoal falando o seguinte, ninguém falava que o Brasil jogou pior que a Colômbia, né? Ninguém falava que a Colômbia dominou, né? Falava que o Brasil foi competitivo. Todos eles falaram isso, o Brasil mostrou competitividade. O máximo que falou alguma coisinha, falou assim, né? O Brasil foi muito bem na marcação, né? Eita! E de fato o Brasil apenas tentou marcar a Colômbia, não quis jogar, porque ficou com medo de jogar contra a equipe da Colômbia no primeiro tempo. Só que isso se repetiu no segundo. Por que o Brasil teve medo da Colômbia? Porque é um time de um técnico bunda mole. Né? Essa seleção é bunda mole. E o Danilo também é muito bunda mole. Né? Muito bunda mole. O jogador jamais tem que brigar, discutir com o torcedor, como fez o Danilo, mostrando o seu bundamolismo, né? Mostrando a sua covardia, né? Então aquele jogador de falas prontas, que decoradas, né? E lá no vestiário fala um monte de fala pronta, né? Para os amigos dele, que fala um monte de porqueira ali, que, enfim, que incentiva os jogadores, só que na hora de enfrentar a realidade, não tem essa capacidade. É um menino, né, para lidar com com a realidade. Então, quando ele vai discutir com os torcedores, ele deixa de ser o capitão do Brasil no vestiário para virar um menino, discutindo ali com as pessoas, com os torcedores que estavam, todos eles cobertos de razão. Então, o Danilo fez muito mal nisso daí, mas evidentemente que também ele é vítima do que está acontecendo hoje com a seleção da CBF. Foi triste o papel do Brasil, foi lamentável o papel do Brasil, foi assim, foi de dar dó da seleção brasileira em alguns momentos, foi de dar revolta da seleção brasileira também em vários momentos. Lamentável o que essa geração está fazendo com a seleção brasileira, o que a CBF está fazendo com a seleção brasileira, o que esse técnico também, de certa forma, está fazendo com a seleção brasileira. Pelo tempo que ele está na seleção, já deveria fazer um trabalho melhor. O Bielsa chegou agora no Uruguai e está fazendo um trabalho muito superior. Claro, o Brasil pode até ganhar, mas isso não retira a qualidade do trabalho da seleção do Uruguai, tá? E também não dará para a seleção brasileira, necessariamente, pelo que a gente está vendo até agora, né? Não atribuirá para a seleção brasileira um trabalho de qualidade, porque até agora a gente não está vendo esse trabalho de qualidade. Nem no futebol tudo é possível, circunstâncias fazem parte, entram em campo muitas vezes, então o Brasil pode perfeitamente superar o Uruguai na próxima etapa. Mas é complicado, se nós olharmos para a lógica do que está jogando Uruguai e seleção brasileira, por certo que a seleção hoje comandada pelo técnico Marcelo El Loco Bielsa é favorita para ficar com a vaga à próxima fase da Copa América. Tá bom, meus amigos? É isso.